Olhe para Eliseu, aquele jovem profeta. O jovem rapaz ficou careca. As crianças pequenas começaram a rir dele, disseram. Agora, na mensagem a respeito, o irmão Brana fala que os assuntos eram tratados diante das crianças. Pais conversavam o que não deveria ser conversado em casa. E aquilo contaminou a mente daquelas crianças. Se aquelas crianças tivessem visto respeito em seus pais, eles não teriam morrido. E não se sabe qual foi o destino dessas crianças, não está registrado. Disseram: careca, por que você não subiu? Os pais não acreditavam que Eliseu tinha subido num arrebatamento, numa carruagem de fogo. Que Elias tinha subido e que Eliseu era testemunha daquilo. Por isso que ele chamava Eliseu de careca e falou: por que você não subiu também? E aquele profeta irado se virou e amaldiçoou aquelas criancinhas em nome do Senhor. Mas muitas das vezes não precisa ninguém amaldiçoar. A própria coisa que aqueles pais fazem está amaldiçoando seus filhos. A própria atmosfera, o próprio espírito que eles geram dentro de seus lares. Aí fica aquela atmosfera pesada dentro de casa. E aí começa a culpar A, culpar B, culpar C. A culpa é nossa, é de quem provoca, é quem cria a atmosfera que é culpado dela. Ninguém é capaz de criar uma má atmosfera na sua casa a não ser você. É você que mora lá, ué, afinal de contas. Ninguém pode criar uma má atmosfera em você mesmo. É você que é dono de seu corpo. Quem está dirigindo esse corpo? Quem está dentro desse corpo, criando essa atmosfera? E 2 ursas mataram 42 crianças inocentes. Agora você não pode dizer que essa é a natureza do Espírito Santo, aquilo que Eliseu fez. Mas era um profeta irado, certamente. Você tem que ter cuidado. É por isso muitas das vezes nós ouvimos, vemos que as coisas não são do jeito que as pessoas estão pensando. Mas você tem que ouvi-las, dar oportunidade para elas expressarem, deixar extravasar. Mas só que elas têm que tomar cuidado ao extravasar. Porque ao extravasar, ela faria o que Eliseu fez, que Deus não queria que ele fizesse, ele sendo um profeta. Imagina você extravasar com sua esposa, esqueceu do anjo da sua esposa. Quando uma vez o irmão Brana disse que Meda feriu o anjo de José. Será que o marido não está ferindo o anjo da esposa? Será que a esposa não está ferindo o anjo do esposo, o anjo da guarda? E será que não está ferindo o Espírito Santo que está dentro daquela pessoa? Verdade. Temos que ter cuidado. Veja, João, uma vez, disse: podemos chamar... Pedro, eram os filhos do trovão ali, né? Quando eles estavam naquele momento de evangelismo, que aquela cidade os expulsou. Veja, João uma vez disse: devemos chamar fogo do céu e queimá-los, aquela cidade? Já que Jesus disse: eu dou poder para vocês sobre todos os espíritos. Gente, Deus não pode dar poder para o ser humano, não. Um pouquinho que Deus dá para uma pessoa. O irmão Brano diz que às vezes Deus dá um pouco para um homem
Ele já quer se fazer um anjo, já quer se sentir maior do que o outro, quer impor, quer oprimir, pisar-nos de baixo, humilhar, falar palavras descaridosas. Olha, nós temos que nos colocar no lugar da outra pessoa. Antes de fazer um julgamento de uma situação, se coloque no lugar dela. Você suportaria aquilo que aquela pessoa está suportando? Se você não dá conta de suportar, não cobre então. Vá orar. É o melhor que Deus, o que o irmão Brano nos ensina a fazer, é orar uns pelos outros. Se você não dá conta de ajudar, no mínimo, ore. Ore pelo outro. Sabe o que Jesus disse? Vós não sabeis de que espírito sois, que tipo de espírito está conduzindo o seu pensamento. Quem está induzindo vocês a fazer isso, a pensar isso? Discernimento de espírito. Olha, Jesus discerniu que era o diabo incitando eles a matar. Porque se viesse fogo do céu e acabasse com aquela cidade, não haveria misericórdia para ela, seria como Sodoma e Gomorra. E quantos depois foram daqueles que estavam naquela cidade que foram salvos? A questão é que nós somos imediatistas, nós queremos um juízo rápido. Nós queremos que Deus ouve nossas orações. Você já imaginou se Deus ouvisse todas as nossas orações? Certos estados de espírito que temos vivido, meu Deus do céu, nós provocaremos situações terríveis. Então Deus não pode ouvir tudo. Romanos 8, 26 em diante, você vai ver lá que Ele tem que completar as nossas orações, porque não sabemos nem como pedir. Mas nós vamos parar aqui. Em primeiro lugar, aprender a sermos mais pacientes, aprender a respeitar uns aos outros, na ausência, na presença, aprender a amar. Amar, gente, é uma decisão também, não é só um sentimento. Aprender a conhecer as limitações dos outros, porque nós também temos as nossas. Se o outro tem limitações, se você tem limitações, você vê que você não acerta tudo, mas falha em muitas coisas, então você passa a entender que os outros também têm. E quando nós aprendemos isso, que somos humanos, queremos ser amados, queremos ser honrados, queremos ser respeitados, devemos fazer isso para os outros. Quando fazemos isso, o mundo muda para nós. Porque o mundo é ruim para nós, porque tudo em nós está ruim. Quando tudo em nós está bom, tudo em volta fica bom. Os pássaros cantam diferente, a brisa é diferente, o sol é diferente. Quando você está em um bom estado de espírito, você levanta cedo e começa a cheirar o ar. Você começa a observar tudo à sua volta de uma maneira diferente. Porque dentro de você está diferente. Dentro de você está aquilo que produz isso que você está sentindo. Amém? Deus continue nos abençoando.